Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala pela sua Santa Liturgia através do Evangelista São Mateus, capítulo 6, versículo do 19 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem, nem as traças, nem a ferrugem. E os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está teu tesouro, lá também está teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus. Jesus, Ele nos diz, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde vai criar ferrugem, onde vai criar traças, vai corroer, onde também os ladrões vão furtar, vão roubar. Ele diz, ajuntai para vós tesouros no céu, aonde nem ladrão, nem traça corrói. Porque aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Então o Senhor, Ele está nos chamando hoje a atenção para um tesouro muito mais valioso, muito superior aos tesouros que nós conhecemos nessa vida. E esse tesouro só se ajunta, só se chega a ele pela fé. É preciso ter fé. As palavras de Jesus, para quem tem fé, elas são um tesouro imenso. Mas para quem não tem fé, não vai valer nada para essa pessoa. É como ele diz, não atireis vossas pérolas aos porcos, porque, voltando-se para vós, vão calcar aos pés e vão querer vos despedaçar. E que pérolas são essas, senão Cristo Jesus, a graça de Deus, a palavra de Deus que nós lançamos? Então é preciso ter fé. É preciso pedir sempre, dai-me, Senhor, uma fé viva, uma fé nova. É preciso clamar sempre a Jesus, dai-nos, Senhor, essa fé. Dai-nos a graça, não só de ouvir, não só compreender, mas a graça de se esforçar para viver a tua palavra. Então ele está dizendo, não ajuntai para vós tesouro aqui na terra. Não trabalhem meramente por aquilo que é perecível. Trabalhai por aquilo que é eterno. O Senhor, Ele está nos dando assim um alerta, olha, toma cuidado para tu não passar a tua vida toda lutando por coisas que não vai contribuir em nada para a nossa verdadeira vida, que é a eternidade. Aí imagina aí, falar um linguajar desse para uma pessoa que não acredita na eternidade. Pouco valor vai dar. Já no tempo de Jesus havia lá uma turma chamada Saduceus que não acreditava na ressurreição dos mortos. E quando Jesus vinha com essa pregação, com esse discurso em relação à ressurreição dos mortos, eles zombavam, eles negavam, eles não davam ouvido. Então há pessoas também nos dias de hoje que também não acreditam, né? Não acredita nem em Deus, quanto mais em ressurreição. Mas para quem crê e acolhe no coração, com certeza irá participar desta ressurreição.
A fé nos leva a adentrar o sobrenatural, o qual Jesus ele fala para nós. Então ele diz: ajuntai para vós tesouros no céu, aonde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem. É isso que ele está dizendo. Nem as traças, nem a ferrugem desse mundo. E os ladrões não furtam nem roubam. E ele continua: porque aonde está o teu tesouro, lá está teu coração. Então, meus irmãos, aquilo que nós transbordamos, externizamos, é onde está o nosso coração. O Senhor ele diz em outra passagem: a boca fala do que o coração está cheio. Se nós falamos muito de Deus, anunciamos, se nós testemunhamos, nos esforçamos para viver esse Deus, é porque o nosso coração está cheio de Deus. Mas se nosso assunto é só outras coisas desta vida transitória, é a preocupação em ajuntar esse tesouro que a ferrugem vai corroer, a traça vai comer, os ladrões vão roubar, então o nosso coração está cheio dessas coisas. Jesus, já no tempo que ele peregrinou neste mundo, ele foi, de certa forma, ignorado por muitos naquele tempo. Muitos o rejeitaram. Muitos não acreditaram em sua palavra, inclusive o seu próprio povo. O povo judeu, o povo de Israel, esse país que está praticamente em guerra com Irã e Irã com Israel, é o povo judeu. Jesus é judeu. E eles não aceitaram que Jesus fosse filho de Deus. Não aceitaram, ainda hoje não aceitam. Eu tenho cá um pensamento que se tanto Irã como Israel tivessem aceitado Jesus, essa guerra não estaria, acontecendo. Essa agressão mútua não estaria se dando agora. Jesus mesmo disse: vós rejeita o príncipe da paz. Eu vim trazer a paz. Como eu queria juntar cada um de vocês para proteger, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Então Jesus é o nosso tesouro maior, mas é bem verdade que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas ele disse que haveria uns que iriam acolher, como me ouviram, também irão ouvir vocês. Não é diferente dos dias de hoje. Há uns que acolhem, há outros que rejeitam a palavra. Mas nós precisamos, nós que estamos em caminhada, nós que estamos servindo na igreja, é preciso que nós possamos focar no que Jesus está nos chamando a atenção a focar, a olhar. Ajuntai para vós tesouros no céu. Mesmo os trabalhos na igreja, não vamos ficar meramente lutando para conquistar coroas aqui, cargos aqui, status aqui. É preciso trabalharmos aqui na Igreja de Cristo peregrina com os olhos fitos e fixos na Igreja Celestial, esperançosos de um dia podermos congregar nessa igreja no céu. Aqui é só uma passagem. Então ele está dizendo: olha, não vai ajuntar tesouro aqui na terra, não se preocupa muito com essas coisas dessa vida, porque ela é transitória. E aqui é só uma sombra do que eu preparei para vocês. Como canta-se, os olhos jamais contemplaram. Então os olhos jamais contemplaram. O que Deus preparou para aqueles que esperam, aqueles que o amam. Então, os olhos jamais contemplaram. Então é algo superior, é algo inexplicável, não tem como explicar a glória do céu, a glória que Jesus preparou para os seus. Mas Ele está nos dando aqui o caminho, é não ajuntar, não procurar juntar tesouros aqui nessa terra, mas dar uma atenção primordial à Sua palavra, aos seus ensinamentos, uma atenção de uma forma que nós possamos comprometermos com esse evangelho, não só anunciarmos, mas estarmos comprometidos, que a minha e a sua vida possa estar comprometida com esse evangelho,
com as palavras do Senhor. E Ele continua nos ensinando. O olho é a luz do corpo. Ele está dizendo, o olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo é iluminado. O que é que ele está dizendo? Que o nosso olho é a lâmpada da alma. Se nosso olho está são, todo o nosso corpo é iluminado. Então é preciso que os nossos olhos estejam fitos no Senhor. É preciso que os nossos olhos estejam buscando sempre contemplar o céu, as coisas de Deus. Que não venhamos permitir que os nossos olhos venham manchar a nossa alma. Como ele disse, se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas devem ser as trevas? Quanto pesado, grosso deve ser essas trevas? Como está? Então é preciso que os nossos olhos estejam em Cristo, nas coisas do céu, contemplando o céu. Que os nossos olhos não sejam cobiçosos a essas coisas dessa vida. Que os nossos olhos não nos levem a uma contaminação da alma através do olhar onde não se deve. Mas que os nossos olhos possam estar sempre buscando contemplar o céu, contemplar as coisas de Deus, contemplar Deus. Que o nosso serviço a Cristo possa nos levar cada vez mais a uma vida de santidade. Que não sejamos enganados ao longo do tempo, assim como foi Judas, que mesmo estando com Jesus, servindo ali, caminhando, ele foi enganado pelo inimigo, se desviou e a si próprio ele se condenou. Mesmo nós, caminhando com Cristo nos dias de hoje, tenhamos muito cuidado para que essas trevas, através dos nossos olhos, não estejam em toda a nossa vida, levando assim todo o nosso ser para essas trevas, essa escuridão, que é nada mais, nada menos que o inferno, aonde está o demônio e os anjos decaídos. Lá é o lugar deles. E se nós não acolhermos essa salvação que Cristo nos dá gratuitamente, corremos o risco também de recebermos condenação, porque nós rejeitamos o Salvador. Quando rejeitamos o Salvador, consequentemente, automaticamente, nós iremos nos deparar com a condenação. Jesus é o nosso Salvador. É preciso acolhê-lo como tal, como Salvador da nossa vida. E para que Ele verdadeiramente seja o Salvador da nossa vida, é preciso que os nossos olhos estejam nele. O olho é a lâmpada do corpo. Se o meu olho está bem, todo o meu corpo, toda a minha alma, meu espírito está bem. Mas se não está bem, todo o meu corpo, minha alma, meu espírito estão em trevas. E quão espessas devem ser as trevas que o Senhor nos fala. Então que eu e você possamos lutar sempre, cotidianamente, constantemente, lutarmos contra nós mesmos, contra a carne, contra o mundo, contra o imundo, para viver a vontade de Deus na nossa vida. Sozinho não podemos, mas com a graça dele conseguiremos. Assim como os santos nos ensinam que é possível chegar a uma vida de santidade quando se estreita a amizade com Cristo, quando acredita na sua palavra e faz com que esta palavra não fique somente nos nossos ouvidos, mas caia na terra do nosso coração e assim coração terra boa, possa frutificar dando os frutos 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, nós poderemos sim viver essa vontade de Deus com a graça de Deus, com a sua força e a graça que Ele derrama sobre nós pelo seu Santo Espírito, teremos condições assim de viver essa vontade. É preciso orar e é preciso vigiar para não nos deixarmos sermos seduzidos, enganados pelo maligno, mas em tudo termos um olhar de discernimento dos espíritos para saber distinguir e discernir entre tantas coisas que nos rondam, qual a vontade de Deus para nós e o que Deus quer que a gente acolha, acolhendo sempre sua vontade e rejeitando as propostas desse mundo e as insinuações do espírito imundo.
Que eu e você possamos acolher no nosso coração essa vontade de Cristo e, com a graça do Espírito, vivê-la todo santo dia. Que os nossos olhos estejam purificados, porque Ele está sempre fitos na palavra de Deus. Que os nossos olhos estejam sempre com essa luz que vem do alto, iluminado pelo céu, para que nós possamos sempre contemplar o sagrado, rejeitando aquilo que é propostas do inimigo, aquilo que o inimigo coloca diante da nossa vista para nos embelezar, para nos iludir e, consequentemente, nos levar a trair a nossa fé, a trair o nosso Salvador. A palavra de Deus é fonte de fortaleza. A palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, é espada de combate. E é com essa espada na mão, como Cristo nos ensinou, Mateus 4, quando foi ao deserto, levado pelo Espírito e foi tentado pelo diabo, ele venceu Satanás com a palavra. E nós venceremos também com a palavra, como Paulo diz, Efésios 6,10, que é uma espada do Espírito, que é uma espada do combate. Que eu e você possamos sempre, com a graça que vem dele, não com nossas próprias forças, porque não conseguiremos, mas com a graça que vem dele, no derramado do seu Santo Espírito sobre nós, possamos sempre estar de prontidão a anunciar a palavra da salvação, acolhendo-a no coração e testemunhando com a vida que Jesus Cristo vive. E Ele é o Senhor, mas muito mais do que dizermos que Ele é o Senhor, que nossa vida diga que Ele é o Senhor da nossa casa, da nossa vida e da nossa família. Assim seja. Amém. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão no dia de hoje. Peço a você, compartilhe esta pregação, se inscreva no canal, deixe seu like e assim juntos estaremos não só ouvindo, mas também levando, contribuindo, evangelizando, levando com que essa palavra chegue a mais pessoas. Assim seja. Amém. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.